uma aproximação não apenas comercial, vamos lembrar, institucional, o próprio STF se aproximou do STF chinês, imagina só o encontro dessas duas instituições, o que não deve ter sido. A guerra comercial global que iniciou esta semana após a criação de novas tarifas alfandegárias por parte dos Estados Unidos, por parte do governo Trump, tarifas recordes de 104% sobre a China aplicadas pelo governo Trump, enquanto aqui no Brasil Lula está acusando o governo americano de dar um, abre aspas, cavalo de pau. A Casa Branca advertiu que países que escolherem retaliar estão cometendo um erro e afirma que Trump tem uma espinha de aço e não vai ceder. Lula criticou duramente o republicano, acusando de tentar dar um cavalo de pau no mundo e alertando que, segundo ele, as tarifas podem não dar certo. As bolsas dos Estados Unidos caíram nesta terça-feira. No começo foi uma disparada, mas depois caíram. Os países como Japão, Vietnã, Indonésia estão correndo para fechar acordos com os Estados Unidos, prometendo comprar armas e reduzindo barreiras para evitar sanções mais duras. Eu sei que essa não é a pauta de vocês juristas, mas eu vou perguntar para a Fabi Barroso a sua opinião, principalmente sobre a fala de Lula, que está despejando conselhos, né, de macroeconomia para o governo americano. O que você acha vai acontecer, Fabi? Olha, se depender do Lula, a gente já está no buraco mais profundo. Eu acho até interessante que, dada o tom, né, acima dessa guerra comercial que está estabelecida no mundo, né, tem, além da guerra comercial, a gente precisa olhar para a questão de liberdades e valores do Ocidente e Oriente. Aí você tem as pérolas do Lula, que são insistentemente muito parecidas com as falas do Maduro, aquela coisa de 1980, e que a gente tem que torcer para que o Lula não fale. Eu acho muito interessante esse ambiente de rede social falando, pelo amor de Deus, que agora o Lula não fale nada, porque a gente tem a realidade lá dos 10% de tarifa vindas para o Brasil. A gente já foi cogitado que uma delegação brasileira será enviada para a Casa Branca para tentar arrumar um pouco essa parte e favorecer o nosso agronegócio principalmente, e já foi dito que será capitaneada aí por Geraldo Alckmin, o que eu fico bastante apreensiva, porque é o mesmo homem que sentou lá no Irã, né, que ouviu aquele Morte América, ficou com aquela cara de cogumelo e meias coloridas. Então, dá desespero, Caute. Dá desespero porque a gente não tem solução no Brasil para isso, não neste cenário. Então, eu olho para tudo isso e fico pensando que o mundo não entre realmente numa recessão e nem numa guerra aberta, porque nós estaremos aliados ao eixo do mal, o pior eixo que já existiu, né? Então, é aquilo, a gente só torce para que não dê mais errado ainda. Agora, falando sempre de pautas internacionais, eu queria um comentário rápido, doutor Marcília, 2 minutinhos, porque o presidente de El Salvador está consolidando a sua popularidade com ótimos resultados no combate ao crime. Nayib Bukele atingiu impressionantes 90% de aprovação popular, tornando-se um dos líderes mais populares da América Latina, um índice extraordinário que reflete o sucesso de políticas rigorosas contra gangues que reduziram drasticamente a violência em um dos países mais perigosos do mundo. Bukele também advertiu que câmaras municipais que não revisarem impostos abusivos serão processadas por extorsão. Especialistas atribuem a popularidade à combinação de resultados concretos na segurança e no discurso firme contra práticas estabelecidas no sistema político. Doutor Marcília, 2 minutinhos, eu sei que é um papo extenso, mas, na sua opinião, Bukele está demonstrando resultados concretos. A criminalidade despencou em El Salvador, que era um dos países mais violentos do mundo, mas, por outro lado, Bukele está sendo acusado de violações da lei, do Estado de Direito e da Constituição local. Qual a sua opinião sobre a atuação desse jovem presidente centro-americano? Olha, eu acho que ele está mostrando, enfim, que é possível se reduzir, né? É possível nas sociedades complexas a gente tomar atitudes, ainda que firmes. Quem não se lembra, inclusive, das políticas, por exemplo, em Nova York, né, de criminalidade zero que foram feitas e nos anos 90.
e agora me parece que é mais ou menos a ideia dele, né? Um choque de ordem, uma espécie de choque de ordem que, é claro, vai implicar em um outro erro. Não tem como você atravessar essa ponte de forma firme sem que você tenha algum tipo de excesso. Mas a tentativa me parece válida. O que aqui no Brasil a gente está é na contramão disso. A gente aqui quer justificar a existência da criminalidade como algo que faz parte da nossa sociedade, com a qual nós temos algo com o qual nós temos de conviver, que é assim mesmo, que a criminalidade é resultado da injustiça social. É o discurso da esquerda, o discurso progressista de que os bandidos eles são vítimas da opressão do capitalismo do qual nós fazemos parte e, portanto, devemos ser punidos, não é? Porque o assalto é culpa nossa, afinal de contas, nós é que criamos o desejo dos objetos a serem assaltados neles. Então a gente está nessa conversa que já lá nos anos 60 era ridícula, quando o Riporonga lá fazia esse discurso. Agora, então, imagine só, em sociedades muito mais complexas e muito mais difíceis de se lidar. Então acho que a gente, infelizmente, caminha no sentido contrário disso. Nós temos feito, inclusive, como estava dizendo a Fabi, uma aproximação da China, uma aproximação não apenas comercial, vamos lembrar, institucional. O próprio STF se aproximou do STF chinês. Imagina só o encontro dessas duas instituições, o que não deve ter sido. Então, aliás, um rápido comentário, estava conversando hoje até com o ex-chanceler Ernesto Araújo, e ele falando da China, numa entrevista, e a gente mencionava que aproximar-se da China é mais ou menos como você viajar para Vegas. Se você tem dinheiro, o pessoal vai lá, te põe num ótimo hotel e tal, e depois faz você perder tudo na roleta. Então a gente tem feito esse jogo, em vez do jogo de enfrentamento e confronto com os nossos problemas, sejam sociais, sejam econômicos, sejam políticos ou jurídicos. Pois é, né? E vamos então ver o que vai acontecer com essa reforma, com essa PEC da segurança pública. Inclusive, relembrando também ao nosso público que é de hoje a notícia de que a Suprema Corte americana voltou a autorizar as expulsões de criminosos americanos para El Salvador, onde o juiz de primeira instância tinha proibido. Agora a Suprema Corte validou, então isso quer dizer, se a Suprema Corte americana acha que isso pode ser feito, quer dizer que considera que a situação lá em El Salvador não é tão dramática assim do ponto de vista do eventual desrespeito de direitos individuais. Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes irão a um evento organizado pelo Grupo Dória, o LIDE, em Nova York, enquanto temos essa questão do deputado federal licenciado que busca punições, tentando articular com membros do Legislativo americano e do governo Trump. Então, teremos esse evento, esse Fórum de Investimentos em Nova York, no dia 13 de maio. A viagem, então, ocorre enquanto Eduardo Bolsonaro denuncia decisões dos magistrados contra a liberdade de expressão e tenta mobilizar esse apoio internacional. Além de Mendes e Barroso, estarão no evento também os ministros, o procurador-geral Paulo Gonet e também os presidentes da Câmara e do Senado, além de vários governadores. Doutor Marcília, não existem, que eu saiba, países do mundo onde grupos de interesse econômico convidam ministros, juízes das Cortes Supremas para tours nos hotéis mais luxuosos do planeta. E a imprensa, a opinião pública, acha isso normal. Mas no Brasil pode. E como isso é possível? Como é possível que ninguém fale nada nesse país? Isso daí, Cauti, eu entendo que tem a ver com uma forma do Brasil ver a sua própria política, né? Então, nós aqui acreditamos que a autoridade ela não está depositada nas instituições, como, por exemplo, acontece nos Estados Unidos. Nós aqui acreditamos que a autoridade ela está depositada nas pessoas que exercem o cargo. Então, nos ministros, no presidente, na primeira-dama, não é?
Então, e aí essa pessoa, portanto, ela representa o Estado, ela é mais importante que tudo. A gente chegou, no caso do Eduardo Bolsonaro, a entender que lesa pátria se confundia com fazer um projeto contra o Moraes, como se ele fosse a pátria. Nós temos, por exemplo, a Janja dizendo que pouco importa o que vocês acham dos meus gastos. Nós temos os ministros vedando e tornando sigilosa a sua agenda porque eu quero, porque eu estou me protegendo, porque assim é melhor para mim. E colocam muitas vezes essa sua agenda sob sigilo de 100 anos, se valendo de uma lei de acesso à informação, pervertendo a essência da lei de acesso à informação pública para vedar o acesso, vedar a informação pública disponível a todos nós. Então, eu compreendo que os ministros do STF acreditam que eles são o poder, que eles são a instituição, que eles são o Supremo e que eles são os Supremos. Então, portanto, nada obsta, nada constrangedor e está tudo certo. Basta ver as fotos. Eu não sei se a gente já comentou aqui, mas as fotos narcísicas que foram tiradas pelo ministro Moraes, olhando para cima, como se acreditasse, estivesse olhando uma grande solução no horizonte, um negócio incrível. Ou mesmo a fala dele na New Yorker a respeito de que ele era um herói, ele não poderia ser atacado porque ele era o herói do filme e o herói do filme não sucumbe. Então a gente está diante de autoridades que se confundem com o Estado, acham que são melhores e podem tudo. Essa, do ponto de vista jurídico, é absurdo, tanto a Janja gastar o nosso dinheiro, sem que a isso se preste contas, quanto também é absurdo os fazerem palestras fora ou dentro, enfim, em contato com empresas privadas que muitas vezes estarão sob julgamento do STF, empresas privadas, às vezes que até estão, ou que estão relacionadas a escritórios que estão em diálogo com o STF, enfim, todo um ambiente que, se não é pago diretamente, ele é no mínimo constrangedor do ponto de vista ético. Os ministros mesmos dizem isso. Ah, não, mas a palestra aqui não é paga, ou é um evento acadêmico. É um evento acadêmico, mas com empresas patrocinando. É um evento que não é pago, mas indiretamente, claro, aquelas pessoas acreditam que vão poder criar algum tipo de contato ou possuir algum tipo de influência ao estar em contato com os ministros, e tudo isso é muito ruim do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, e vamos nos lembrar que o artigo 37 da Constituição exige que a gestão pública e os gestores públicos, dentre os quais os ministros, tenham apreço e apego à moralidade, e isso me parece que virou letra morta no país. Pois é, né? O Thomas estava falando a percepção da autoridade, né? O Luís XIV dizia, l'état c'est moi, o Estado sou eu. A gente pode colocar agora no Supremo a escrita, os Supremos somos nós, né? A autoridade somos nós. Silvio Navarro, quanto pelo menos inoportuno, que os ministros do Supremo continuem frequentando esse tipo de viagens? E, na sua opinião, eles não têm mais nenhum tipo de pudor frente à opinião pública, já que esse tipo de ocasiões mundanas, as 5 estrelas regadas a vinhos de alto poder, né, de alto valor, não são mais novidade, né? Já aconteceram em 2022, 23, 24, agora em 25, sempre dão escândalo e os ministros continuam participando. Eles não estão mais nem aí com a opinião pública brasileira? Olha só, deixa eu só aproveitar e cumprimentar aqui o doutor André Marsiglia, que para mim é uma das referências, não só no direito, mas também nas redes sociais. Eu recomendo muito o X, a conta do Twitter do Dr. André Marsiglia, uma referência para quem busca luz nessa escuridão que virou o Estado de Direito no Brasil. Vou pegar carona até em algo que ele publicou hoje, Cauti, para chegar até onde você me perguntou. O ministro Alexandre de Moraes, às vezes achando que é um herói, né? Ele se coloca na posição de herói ao citar, por exemplo, o nazismo, ao citar o fascismo nessa entrevista que já comentamos anteriormente, a The New Yorker, né? Olha só, isso é pisotear um pouco a história. Quando ele diz, quando ele mistura e distorce tempos históricos, ele está cometendo um equívoco grave e ele está cometendo um crime contra a própria história. Colocar o advento da tecnologia em Goebbels, no nazismo, e se tudo é nazismo e se tudo é fascismo, nada é nazismo e fascismo. A pergunta ao ministro Alexandre de Moraes, já que ele quer misturar as histórias, se existisse
um ministro de Suprema Corte? É óbvio que não. Mas um rei, como o ministro Alexandre de Moraes, João Sem Terra talvez não teria assinado a Magna Carta Libertatum em 1215. Nem tampouco existiria a Constituição Americana, que é de 1787. Só para jogar um pouco de luz, porque você embaralhar a história com conceitos, inclusive agudos, como é o conceito do nazismo, isso atrapalha a própria história. Caute, sobre o pudor, isso já aconteceu há muito tempo. Tanto que eles vão a um evento do LIDE agora, ministros do Supremo Tribunal Federal vão aos Estados Unidos falar sobre o Brasil fora do Brasil. Vão senadores também a esse evento que não discursam no plenário sobre o Brasil, falar sobre o Brasil nos Estados Unidos. O ministro Gilmar Mendes passa boa parte do ano em Portugal. O ministro Luiz Roberto Barroso roda o mundo com o seu iluminismo que acha que empurra qualquer coisa na história. E o ministro Alexandre de Moraes, para finalizar, talvez vá aos Estados Unidos pela última vez. E sempre com hotéis de luxo, seguranças pagos por nós e viagens, quando não ao exterior, aqui dentro do nosso território, em avião da Força Aérea Brasileira. Inclusive para decolar para jogo do Corinthians, com pouquíssimos passageiros. E quanto custou o combustível? E as demais despesas ali? Quem pagou? Nós todos, né? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.